Existe uma história de um homem que ele sofreu um naufrágio e ele foi o único sobrevivente. Ele sobreviveu numa ilha deserta, uma ilha onde só ele era o único ser humano naquela ilha. Ficou lá 20 anos antes de ser descoberto. Ficou lá isolado da civilização, sozinho na ilha. Só ele, por 20 anos. E finalmente um navio cargueiro que estava passando viu o fogo bem grande que ele estava fazendo para tentar chamar a atenção daquele navio. O navio parou, os homens desceram e ele, finalmente vou poder voltar para a civilização. Aí viram uma casa muito grande, bonita, falaram, que casa é essa? Ele falou, é minha casa. Eu estou aqui 20 anos, sou engenheiro, aproveitei e construí uma casa. Uau, que bonito. E esse outro prédio, viram um outro prédio lá. Uau, que bonito esse outro prédio. Que é? Ele falou, a igreja onde eu congrego. A igreja onde eu congrego. Mas você não é a única pessoa na ilha? Sim, mas é a igreja onde eu congrego. Ah, maravilha. Aí eles foram andando na ilha, viram um outro prédio. Falei, e essa ilha? Ele falou, não, essa é a igreja que eu congregava. Antes eu saí de lá e vim para cá. É fogo, o cara estava sozinho, conseguiu dividir a igreja. A natureza humana é fogo, né? Se rebelou contra ele mesmo. Mas Deus está fazendo algo revolucionário do corpo de Cristo. E o que antes estava só causando divisões, hoje Deus está juntando, causando fusões, uniões, unidade do corpo de Cristo. É muito lindo o que o Espírito Santo está fazendo. É muito, muito bonito. Deixa eu contar só mais uma para descontrair aqui. Teve o pastor que foi para o céu, estava na fila para entrar no céu, né? Não tem fila lá não, irmãos, fique tranquilo. Mas é só piada. E ele estava lá e na frente dele tinha um taxista muito descolado, óculos escuros, camisa florida, muito doido, taxista. Aí quando chegou a vez do taxista, tchan, 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 seja bem-vindo ao céu, deram um bastão de ouro, uma coroa de ouro. Aí o pastor ficou animado. Poxa, se o taxista recebeu isso, imagina eu como pastor. Seja bem-vindo, pastor. Deram um cajado de madeira, uma coroazinha de madeira, assim, simples. Ele falou, peraí, tem alguma confusão, houve algum erro aqui no céu. Ele disse, olha, o taxista recebeu tudo de ouro, eu aqui, negócio, eu sou pastor, dei minha vida. Não, o senhor tem que entender, o anjo disse. Você tem que entender que aqui no céu é por produção. Claro, irmãos, é só piada, viu? Não vou... Os calvinistas, pelo amor de Deus, não vai ficar com raiva de mim. Aqui é por produção, Quando o senhor pregava, pastor, todo mundo dormia. Mas quando ele dirigia, todo mundo orava, e orava muito. Mas, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Você sabia que não é errado você desejar ardentemente o crescimento da sua igreja? Não é errado isso. Não é errado. Se a sua motivação for pura, for correta, for para agradar a Deus, for para ganhar vidas, você quer realmente saquear o inferno e povoar o céu. Agora, se a sua motivação for para, porque eu quero ser famoso, quero ser reconhecido, então é importante arrepender desse tipo de motivação e realmente escolher a induzir o seu coração para ter a motivação correta. Você pode escolher, falar, Deus, eu não quero para minha glória, eu não preciso aparecer, nem quero aparecer, eu quero que o Senhor Jesus apareça.
mas eu quero saquear o inferno, eu quero povoar o céu. Se a sua motivação for pura, for correta, então o seu desejo está coadunando com o desejo de Deus, porque Deus, a Bíblia deixa bem claro, não deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Então Deus quer que sua igreja cresça e cresça muito. Cresça muito. É importante mudar a nossa mentalidade. Você sabia que a palavra arrependimento no grego quer dizer mudança de mentalidade? Para poder crescer, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu tenho um amigo pastor, onde ele, a igreja dele, na época, hoje é muito grande, mas na época tinha talvez umas 5 mil pessoas. E o presidente do conselho de pastores chegou assim para ele e falou assim: pastor fulano, eu já vejo a sua igreja com 50 mil pessoas. E ele falou assim: pastor, falou para o presidente do conselho de pastores, né? Pastor, o que o senhor tem contra mim? Aí o pastor falou assim: não, o senhor não entendeu. Eu lhe disse que eu já vejo o senhor com uma igreja de 50 mil. Acho que o senhor não entendeu o que eu disse. Eu entendi sim, pastor. A nossa cidade tem 1 milhão de pessoas. E o senhor só está me dando 50 mil, pastor? Só 50 mil? Só esse pouquinho? Sabe, irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos com milhões de pessoas indo para o inferno. A Bíblia fala que Deus não quer que nenhum pereça. Aliás, lá em Pedro, ele está escrito lá claramente que essa é a razão que Jesus não voltou ainda. Ele diz lá, essa é a razão que Jesus... E quando isso foi escrito, o mundo todo tinha talvez uns 350 milhões de habitantes. E naquela época ele disse que ele não voltou ainda, que ele não havia voltado ainda. O apóstolo Pedro diz lá, está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, porque ele não queria que nenhum perecesse. Imagina se Jesus vai voltar agora, com bilhões e bilhões que pereceriam se ele voltasse agora. Por isso que eu já venho dizendo há muito tempo, Jesus não volta por enquanto. Aí parece quase heresia, né? Parece quase heresia. Mas eu creio que Jesus não vai voltar por enquanto. Sabe por quê? Porque nós temos bilhões para ganhar para Jesus antes dele voltar. Sabe, eu posso estar enganado. É verdade que ele pode voltar até antes de eu terminar de pregar. De repente você só vê o microfone cair, minha roupa... Não, você não vai ver não, que você vai subir comigo, né? Mas... em nome de Jesus. Igual o meu amigo o pastor Cirilo, ele disse que tem os verdadeiros adoradores e tem uns que ficam só observando os outros adorando. Ele falou que quando Jesus voltar, os verdadeiros adoradores vão subir, os observadores vão ficar só observando, porque seria até injusto, eles treinaram toda a vida para observar, Deus vai deixar eles ainda continuar observando. Mas a realidade é que a Bíblia diz que Jesus não voltou ainda porque ele não quer que nenhum pereça. Eu creio que Jesus vai voltar logo, mas eu creio que antes dele voltar, bilhões ainda vão se converter. Nós temos um trabalho muito grande. Eu creio que as maiores igrejas ainda vão ser edificadas. As maiores igrejas ainda vão crescer. Deus ainda tem coisas poderosas, muito maiores do que nós podemos imaginar. Eu estive num prédio onde eles usam para vigília lá na Nigéria. O prédio tem 1 quilômetro de largura e 2 quilômetros de comprimento. Está cheio de telões de LED. Quando eles fazem apelo, eles têm uns carrinhos, parece carrinho de golfe, só que está cheio de bancos, que vem descendo os corredores para as pessoas que querem entregar a vida a Jesus. Porque imagina vir 2 quilômetros. 2 quilômetros. Eu tive o privilégio de dar uma pequena palavra lá para mais do que 2 milhões de africanos. Eu olhei e não pude ver o final. Terminava o horizonte só com os africanos. É uma loucura o que Deus está fazendo ao redor do mundo. A Indonésia é conhecida nas estatísticas a maior nação muçulmana do mundo. Mas os evangélicos estão crescendo
Tanto lá que o governo nem dá as estatísticas atuais, porque talvez nem seja mais a maior nação muçulmana do mundo. É impressionante o que está convertendo. Eu estive numa igreja de 30 mil, já tive 2 vezes numa igreja de 30 mil pessoas lá na Indonésia pregando. Eles estão implantando discipulado 1 a 1, eles estão ganhando muçulmano e tanto muçulmano para Jesus. É lindo que Deus é uma revolução, gente. Nós podemos e devemos, e Deus quer que a gente possa fazer parte dessa revolução. Mergulhe nessa revolução. Agora, para isso acontecer, tem 3 coisas indispensáveis para a sua igreja crescer muito. 3 coisas. Primeira, em oração, receba uma palavra de Deus acerca da vontade dele nesse crescimento específico da igreja onde você trabalha. É importante você receber uma palavra de Deus. Eu antes fazia esse grande erro. Eu fazia meus alvos, depois eu ajoelhava e orava para Deus abençoar os meus alvos. E um dia Deus falou assim para mim: e se esses alvos não forem da minha vontade? Eu falei: Deus, olha a audácia que eu falei. Falei: Deus, olha para esses alvos. São alvos poderosos de crescimento de igreja, de ganhar vidas. São coisas que eu tenho certeza que são da sua vontade, Deus. Ele falou: sim, é a minha vontade crescer a igreja, ganhar vida, mas quem disse que especificamente esses alvos que você colocou, esses números que você colocou, e se esses números não forem exatamente minha vontade daquele jeito? Aí eu falei: realmente eu não tinha pensado sobre isso. Aí ele falou essa frase: eu não tenho compromisso nenhum de ajudar você a alcançar alvos que não nasceram no meu coração. Aí eu falei: eu me arrependo. Peguei, eu lembro, hoje é tudo digital, né? Mas naquela época eu fazia meus alvos no papel mesmo escrito. Eu lembro que eu peguei o papel, embolei assim, joguei de lado, peguei uma folha em branco, caneta, falei: me perdoe, Senhor, me perdoe. Mas agora eu quero os seus alvos para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para a sua igreja. Quero os seus alvos. E eu fui colocando aquilo que eu senti o Espírito Santo falando. E quando eu fui ver, os alvos dele eram muito melhores e maiores do que os meus. Glória a Deus. Mas agora eu podia orar com fé, orar com muita fé. Inclusive falando em oração, hoje à noite, aqui mesmo, né, Pastor Wagner? Hoje à noite eu vou estar tendo um privilégio, vou estar falando sobre oração, se Deus quiser. E nós vamos estar falando muito sobre esse gerar no mundo espiritual, através do poder da oração e do avivamento. Primeira coisa, então, é isso. 3 coisas indispensáveis. Primeiro, em oração, receba uma palavra específica de Deus acerca da vontade dele nesse seu crescimento. Segundo, isso aqui é muito, muito importante. Para você poder crescer por fora, a sua igreja crescer por fora, é importante você, como pastor, crescer por dentro primeiro. Para crescer por fora, precisa crescer por dentro primeiro. Você vai ter que arrumar espaço para poder crescer mais. Interessante isso. Então, vamos supor que você pastoreia uma igreja de 100 pessoas, mas o Espírito Santo está te dirigindo através da oração, você sentiu de Deus. O seu primeiro alvo é dobrar para 200. Você sentiu isso de Deus. Muito bem, Deus quer te dar essas 200. Mas você vai ter que arrumar espaço dentro de você para mais 100 pessoas. Porque para crescer por fora, tem que crescer por dentro primeiro. Tem que crescer por dentro. Se você tem 4.000 pessoas, para chegar a 5.000, vai ter que crescer por dentro primeiro. Esticar os seus limites interiores. Agora, toda vez que você estica seus limites interiores, vai existir dor, sofrimento. Sem sofrimento não há crescimento. Vai ter que pagar um preço maior. Você não pode esperar ficar fazendo as coisas que você vem fazendo e ganhar resultados diferentes.
Se quiser resultado diferente, vai ter que mudar a forma que você vem fazendo as coisas. Vai ter que fazer coisas diferentes. Quando dói algo em você, isso está te desafiando, está te incomodando, isso é bom. Vai lá, sabe? Eu lembro coisas que, às vezes eu ia para uma conferência e ouvia coisas sobre igreja e eu sentia tão horrível, porque a nossa igreja lá em Santarém, que eu estava pastoreando, estava tão longe daquilo que eu estava ouvindo naquela conferência. Sabe o que eu fazia? Eu pegava aqueles itens, em vez de, amém, Deus vai me ajudar um dia a implantar, ou eu tentar ignorar, não. Eu saía daquela conferência como uma galinha que vai chocando os ovos, trabalhando em cima de cada um daqueles itens. Vou pegar esse item primeiro, nós vamos trabalhar nisso, orar sobre isso, reunir a minha equipe, até que a gente estivesse praticando aquele um item. Amém, agora está uma benção, vamos pegar o outro. Então, aquilo que está te incomodando, não tenta ignorar, não. Aprofunda, leva a sério, arregaça a manga. Não fique com medo de encarar essa, sabe, às vezes você ouve falar de igrejas tão grandes e você vê uma outra igreja prosperando tanto e o diabo quer te trazer um desânimo tão grande. Meu Deus, nunca vou chegar lá. Mentira do diabo, não aceita isso. Não aceita esse sentimento. Não aceite isso. Eu sei o que é isso, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri. Mas para crescer por dentro, vai ter que sofrer. Esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro. É assim que você vai crescer por dentro. E assim abrir o caminho para crescer por fora. Agora, número 3. Falei que são 3 itens, né? Para arrumar espaço dentro de você, para crescer por dentro, é importante, primeiramente, você se livrar do entulho que está entupindo o seu interior e impedindo o crescimento interior. Para crescer por fora, tem que crescer por dentro. E para crescer por dentro, tem que se livrar de todo o entulho que está entupindo. Tem que se livrar de todas as mentiras ministeriais do diabo. Eu chamo essas mentiras ministeriais que entopem o interior de um pastor. Eu chamo essas mentiras interiores, essas mentiras ministeriais, de tatuagens ministeriais. Tatuagens ministeriais. Existe algo interessante acerca das tatuagens. Não estou falando de... Minha palavra é sobre como se livrar da tatuagem ministerial. É interior. Não é tatuagem aqui no corpo, não, tá? Não estou falando contra nem a favor de tatuagem no corpo. Isso aí cada um vai ter que buscar a Deus, ter suas próprias convicções. Agora, escuta bem. Só para usar como ilustração, a capital das tatuagens mesmo, no mundo inteiro, é Hong Kong. E lá numa das lojas mais famosas de tatuagem, porque é a cidade no mundo que tem mais lojas de tatuagem, é Hong Kong. E lá, numa das lojas mais famosas dessa capital das tatuagens, eles foram perguntar para um famoso artista de tatuagem qual era a tatuagem mais usada no corpo das pessoas. E ele respondeu: a tatuagem mais usada é, em inglês, Born Loser. Born Loser, que quer dizer, traduzido para português, nascido para o fracasso. Nascido para o fracasso. E é claro que ficaram
muito assustados. Mas por que as pessoas iriam querer colocar isso no seu corpo? Que é a tatuagem mais usada na capital das tatuagens. Ele disse que o que você tem que entender é isso. Antes que uma tatuagem é colocada no corpo de alguém, aquela tatuagem já está colocada na mente da pessoa. E a única coisa que ela está fazendo ao colocar a tatuagem no corpo é expondo exteriormente a tatuagem que de alguma forma já foi colocada no interior dela. Agora, o inimigo tem uma estratégia de fazer tatuagem interior nas pessoas. Abram as suas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 13. Olha o que ele diz. Ora, Hebreus 5, 13 em diante. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o que ele está dizendo. A criança, na fé, ela, muitas vezes, pode até discernir quando a presença de Deus está forte. Ela sabe muitas vezes, nem sempre, mas discernir o bem. Mas ele disse, o adulto na fé, sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque o mal é muito mais sutil. O diabo muitas vezes joga uma mentira dentro da sua mente que parece até não ser uma coisa tão errada, mas aquilo poderá prejudicar a sua vida e seu ministério. Vamos supor, essa cidade aqui é difícil, nenhuma igreja cresce nessa cidade. Isso é uma mentira do diabo, isso é um pensamento mau. Uma criança espiritual que não sabe discernir o mal, fala assim, e aí ele vai e fala com a boca, aí pronto, ele selou, porque a boca é o leme do navio da vida, ele já está declarando, já está tomando posse no mundo espiritual e dizendo, essa cidade, minha igreja não vai crescer, porque nenhuma igreja cresce. Olha a besteira que ele está falando, a legalidade que está dando ao inimigo. E em vez dele discernir, peraí, esse pensamento não é de Deus. Só os adultos na fé que sabem discernir, não somente o bem, mas também o mal. Esse pensamento não é de Deus. Eu rejeito esse pensamento. Essa cidade, igreja, vai crescer e vai crescer muito. Aí alguém fala, mas não tem nenhuma igreja aqui com 10 mil pessoas. Ainda, mas logo vai ter, em nome de Jesus. Já começa a declarar, já começa a combater a mentira. A mentira. Agora abra sua Bíblia, por favor, para 2 Coríntios capítulo 10. Versículos 4 e 5. E aí deixa a Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos aprofundar nesse texto. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. E eu vou primeiro ler na NVI, depois eu vou aprofundar mais na revista atualizada. A revista atualizada normalmente é mais próxima ao grego, mas a NVI tem um português mais fácil de entender. Vamos ler primeiro a NVI, 2 Coríntios 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu gostaria de enfatizar essa última frase, que eu gosto dessa última frase na NVI. Ele fala, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele está dizendo que a guerra espiritual que nós fazemos é nesses pensamentos,
que o maligno joga um pensamento e nós temos que aprender a pegar cada pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Torná-lo obediente a Cristo. Agora, vamos ler esse mesmo trecho na Revista Atualizada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, no começo desse texto, desses 2 versículos, ele fala assim: as armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas. Maravilha, que bom. Só que, para poder entender como o maligno opera, tá? Para construir essa fortaleza, essa tatuagem ministerial interior, no interior de alguém, eu quero estudar junto com você esses 2 versículos, mas de trás para frente. Veja bem, no final do versículo 5, ele fala que nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então é assim que o maligno começa a operar. Ele joga um pensamento mentiroso. Um pensamento assim: você não é o tipo de pastor de igreja grande. Você nunca vai ser pastor de uma igreja grande. Algum pensamento assim, uma mentira, tá? Se ela colar, se você, em vez de pegar aquele pensamento e levá-lo cativo à obediência de Cristo, você aceita e vai aceitando esse pensamento mentiroso, o que ele faz? Aí olha a penúltima coisa que ele fala lá no versículo 5. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, vários pensamentos juntos se torna uma altivez. Uma altivez, tá? Se você não pegar esses pensamentos, você não é um pastor de uma igreja tão poderosa. Você não tem estudo suficiente. Você não tem um estilo que atrai multidões. Enfim, aqui nessa cidade não cresce nenhuma igreja. Ele pega vários pensamentos assim que você não levou cativo à obediência de Cristo. Vários pensamentos que você não expulsou. Vários pensamentos que você não levou cativo. Ele vai pegar aqueles pensamentos todos juntos, como se fossem tijolos, e cada pensamento é um tijolo maligno, e ele vai construir uma altivez. O que é uma altivez? Essa palavra altivez no grego é a palavra upsoma. Ela quer dizer algo elevado, uma altura de espaço, uma estrutura elevada, uma barreira de proteção. Então, o demônio está querendo construir, é como se fosse o começo de uma fortaleza na sua mente, está vendo? Ele construiu um upsoma, uma estrutura para proteger as mentiras malignas dele lá dentro da pessoa. Vários pensamentos mentirosos que não foram levados cativos à obediência de Cristo. Porque não foram levados à obediência de Cristo, o que acontece? Agora construiu um upsoma, uma altivez, onde o maligno agora está trazendo hábitos de derrota para dentro da vida daquele pastor, daquela pastora. Tá? Se ele ainda não destruir aquelas altivez, várias altivezes juntos vão construir uma estrutura maior, que a Bíblia chama de sofismas. Tá vendo? É a última coisa, é a antepenúltima, tá vendo? É a última da versículo 4. Então, pensamentos não levados à obediência de Cristo causam upsomas, altivez. Upsomas não levados à obediência de Cristo, vários upsomas juntos, causam sofisma. O que é sofisma? Sofisma é isso aqui, olha. É um argumento muito bem elaborado, muito profundo, muito bem elaborado, que parece muito
ser a verdade, mas é uma baita de uma mentira. Isso é o sofisma. Quantos ministérios estão sendo derrotados por sofismas do diabo? E se aqueles sofismas também não forem anulados, aí juntos o maligno pega vários sofismas e constrói uma fortaleza. E aí, quando ele chega ao ponto da fortaleza interior, é que tem uma tatuagem interior. Aí, meu irmão, aí é muito difícil. Por isso que é muito difícil. Uma vez que a pessoa tem essas tatuagens interior dela, muito difícil ela poder mudar de mentalidade para, de repente, poder pastorear uma igreja grande. Porque ela está limitada, está entulhada com uma tatuagem que limita o crescimento dela por dentro. E ela não vai poder crescer por fora, só se ela crescer por dentro primeiro. E ela não pode crescer por dentro, porque tem tatuagem lá dentro, limitando. Tem essas fortalezas limitando ela. E agora? Como o maligno tem prazer de fazer uma tatuagem no interior dos pastores. Eu nasci para o fracasso. Born loser. Eu nasci para ser pastor de igreja pequena, assim mesmo. Outros pastores, sou feio. Eu nunca tive esse problema, estou brincando. Eu já vi pastores, nenhum de vocês aqui, viu, graças a Deus, mas eu já vi pastores, onde eu vou falar com eles e eles falam assim, eu não consigo ser feliz num casamento. Olha só que sofisma. Pastor, eu não sou pastor daqueles que prega e alcança a atenção da pessoa. Ué, por que você não é? Porque você está aceitando essa mentira, seu bobo. É uma tatuagem dentro de você, rapaz. É uma tatuagem. Você não está entendendo, queridos? O diabo é sujo. A igreja que eu pastoreio nunca vai conseguir ser financeiramente bem sucedido, porque o povo que a gente trabalha é um povo muito pobre. Olha só que tatuagem. Olha que mentira. Meu Deus. Quando os Estados Unidos começou, era tão menosprezado, desprezado. País pobrezinho. A Europa ficava... País pobrezinho. Vou te falar uma coisa. Tudo são tatuagens. São mentiras que o diabo joga. Minha esposa sempre prejudica o crescimento da nossa igreja. Ela fica fomentando o problema. Não vai dar, nunca vou poder ser pastor de uma igreja grande por causa da minha esposa. Ué? Quem é o discipulador principal da sua esposa depois do Espírito Santo? É você, pastor. Você tem a esposa que você merece. É igual alguém disse assim, olha, antes de você, viu, marido, começar a criticar a esposa, qualquer falha que ela tenha, lembra que é por causa dessas falhas que ela escolheu você para ser o marido dela e não outro. Mas a realidade é o seguinte, olha só, queridos, nós podemos ver mudança. Quem disse que alguém não pode ser transformado? Eu não acredito nisso. Eu já vi pessoas desleais, que davam facada na costa, se transformar em homens mais leais que eu conheço. Sabe? Eu não vai falar que não tem mudança. Eu já vi homossexual se tornar homem, com H maiúsculo, e hoje é pai de família, homem de Deus. Não vai me dizer que Deus... tem algumas coisas que nem Deus consegue. Você está ouvindo o que você está falando? Não acredita nessa mentira do diabo. São tatuagens, limitadores. Eu não aceito isso, amém, queridos?
nós estávamos lá no meio da Amazônia, no interior do Pará. No interior do Pará. Eu falava assim, eu já vejo uma igreja de mais do que 8 mil pessoas. Hoje ela tem 65 mil pessoas. Mas quando eu falava isso, as pessoas achavam totalmente doido. E eu não falava tudo porque elas iam me achar mais doido ainda. Mas eu lembro uma vez, eu estava lá falando, e o empresário, né, que estava sentado bem na frente, ele sorrindo, eu pensei, ele tem mente de empresário, ele tem uma mente aberta, ele está entendendo esse meu sonho, essa visão que Deus está me dando. E ele estava sorrindo, né? Eu não sabia que era esse sorriso, outro tipo de sorriso. Aí quando ele estava sorrindo, eu falei, amém, irmão? Ele falou, você sonha muito, hein, pastor? Que a igreja naquela época era tão pequenininha. E eu falava, eu já vejo. Queridos, agora nós estamos vendo a igreja lá com 120 mil. Na parte urbana da cidade tem 200 mil. Você fala, e por que você não vê com 200 mil? Ué, porque nós não somos egoístas, temos que deixar algum para os outros evangélicos também. Né? Mas eu já vejo a igreja lá com 120 mil. Em Fortaleza, para começar, já estou vendo nossa igreja com 30 mil. Ela está crescendo, está expandindo, está com milhares e milhares. Já estamos com 80 igrejas no Ceará, mais do que 80. Deus está fazendo uma obra. Eu vejo, eu aplico fé. Vamos em frente. Não aceita as mentiras do diabo. Não aceite. O diabo vai tentar te desanimar. Para de acreditar em mentiras. Comece a encher seu coração de fé. Tire essas tatuagens. A igreja que eu pastoreio nunca vai conseguir ser financeiramente bem sucedida. Meu povo não vai querer ser discipulado. O povo aqui é diferente, pastor. Uma mentalidade diferente. O nosso povo nunca vai engolir esse negócio de célula. Não, aqui não dá certo. Célula não dá. Entendeu? Não dá certo, não. Só vira celulite as mulheres. Na nossa cidade, as pessoas só são interessadas em fazer dinheiro, pastor. Nenhuma igreja conseguiu romper e crescer muito. Aqui não deu certo. Eu lembro que eu cheguei em Santarém, eles falavam assim, olha, fora a Assembleia, que a Assembleia de Deus na época tinha umas 5 mil pessoas. Todas as Assembleias juntas, né? Tinha umas 5 mil. Falavam, mas fora a Assembleia, nenhuma igreja aqui conseguiu romper. Pode ver, e realmente, eram todas pequeninhas, pequeníssimas. Todas, não nenhuma. Santarém, pastor, é uma cidade antiga, já tem mais do que 340 anos de idade, uma cidade antiga. Santarém é uma cidade tradicional, pastor, bem tradicional, e tem mais, aqui é cemitério de pastores, nenhuma igreja conseguiu romper. Eu lembro eles falando isso para mim. Sabe quem falou para mim? Pastores. Eu sabia quem era eu, não era nem pastor ainda, eu era um auxiliar de um auxiliar, dos adolescentes. Mas eu falei, eu não aceito. Eu não aceito. Eu falei no meu coração. Por fora eu só olhava. Mas por dentro eu falava, não aceito. Isso é mentira do diabo. Isso é uma tatuagem. Não aceito. Quais são as mentiras, as tatuagens que o diabo tem colocado? Nós estamos aqui hoje pelo poder de Deus. Nós vamos destruir essas tatuagens. Nós vamos destruir essas tatuagens. Nós vamos destruir. Sabe, se a sua igreja não tem pelo menos 10% da sua cidade, eu lhe garanto, tem que sonhar, tem que começar a aplicar a fé. Se ela já tiver pelo menos 10% da sua cidade, amém, já está no rumo certo, já está começando bem, aleluia. Mas eu lhe garanto que pelo menos 10% Deus quer que você tenha, em nome de Jesus. Deus quer que você cresça, Deus quer que você expanda, alcance mais pessoas. Pelo amor de Deus, tem gente morrendo indo para o inferno. Nós não podemos ficar complacentes. É aquela mentira. Eu não consigo acertar em nada que eu faço. Não sei por que não dá certo. O maligno primeiramente vai colocando essa tatuagem no interior de alguém, para depois exteriorizar essa mentira na vida dela. O pastor tem que ser muito tatuado na mente dele, para ficar o dia todo só assistindo televisão, gastando muito tempo na internet,
acreditando em horríveis mentiras do maligno, que não consegue vencer mesmo, então ele fica lá só gastando tempo, jogando o tempo fora. WhatsApp. Tantos videozinhos. WhatsApp, Facebook, WhatsApp eu ainda acabo precisando de responder muitos e gasto mais tempo do que eu queria gastar. Por isso que eu não gosto de dar meu número para todo mundo, porque eu não quero ficar jogando meu tempo fora. Meu tempo é precioso, tem milhões de almas para ganhar para Jesus. Tem milhões de almas. Facebook, me disseram, se não me engano, está com mais do que 200 mil lá, seguidores no fanpage. Mas eu, pessoalmente, não sei abrir Facebook. Nunca abri na minha vida. Eu fiz questão, falei, eu não vou abrir, não vou aprender Facebook. Deixa outros trabalhar o meu Facebook. Eu faço questão, porque eu já, antes de eu, quando eu cheguei mais na fase da internet, já tinham me falado, tem gente gastando muito tempo no Facebook. Eu falei, não vou cair nessa não. Eu assistia muito jogo do Campeonato Brasileiro. Muito jogo do Campeonato Brasileiro. Muito jogo. Aí eu pensei um dia, rapaz, estou jogando muito tempo fora. Estou assistindo os caras aqui, batendo um negócio de couro no gramado, depois o negócio de couro passa por 3 pauzinhos e dizem gol! Não vi nenhuma alma ganha, nenhum casal transformado, nenhum viciado liberto de droga, nenhum aleijado andar, nenhum cego enxergar e muito menos milhares de almas sendo ganhas, igrejas plantadas. Falei, rapaz, não vou ficar gastando meu tempo assistindo tanto jogo de futebol, não vou não. Eu pensei, rapaz, o que eu estou fazendo? Eu estou ganhando almas para Jesus todo dia, toda semana. Tantas pessoas, igrejas sendo plantadas, famílias sendo transformadas. Falei, esses caras que estão jogando lá, que deviam estar me assistindo, não eu assistindo eles. Aí eu comecei a aplicar fé nessa área. Não foi que deu certo? Já fiz casamento de jogador que foi para a primeira divisão, discipulando e tal, e trabalhando. Sabe por quê? Nós estamos, irmãos, envolvidos no trabalho mais precioso que existe. Se o mundo soubesse valorizar o trabalho que você faz, meu irmão, nós estamos envolvidos no trabalho mais precioso do planeta Terra, da história. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sabe? Às vezes o pastor começa a acreditar que vai romper ministerialmente, mas aí vem aquela incredulidade, aquela dúvida persistente, aquela falta de fé, aquele desânimo. O que é isso? Isso é resultado de uma tatuagem interior. Uma das piores tatuagens ministeriais é quando o maligno deturpa as escrituras para fazer o pastor aceitar a falta de crescimento como algo normal. Não, enquanto aquilo te incomoda, aí enquanto você não aceita, você não se conforma com pequenez, parabéns. Mas no momento que você começa a se acomodar e aceitar, não, isso é normal, meu Deus, aí a tatuagem está ganhando de você. Eu gosto do que o pastor Show, eu fui muito inspirado com o pastor Show. Eu falei, eu vou ler os livros dele, o pastor da maior igreja do mundo, quero aprender com quem sabe romper. Não vou ficar lendo o livro de quem nunca... Eu tenho um autor que eu até amo muito ele, mas ele nunca foi pastor titular de nenhuma igreja grande, nunca. E ele fica escrevendo, ele é especialista em área de célula e tudo, fica escrevendo e fica falando para as pessoas, olha, a maioria das igrejas nunca vão crescer, o normal é ser pequeno mesmo. Eu não aceito isso. Mas por que ele fala isso? Porque ele nunca cresceu. Você está entendendo? Eu falei, não, vou aprender com quem cresceu. Eu sou pastor, quero aprender com quem cresceu. Então comecei a ler muitos livros do Paul Yong Show, que depois mudou o nome dele para David Yong Show. Aí o Show disse o seguinte, que ele estava na Austrália, toda a igreja era pequenas. Hoje tem a Hillsong, Planet Shakers. A Itália é cheio de igrejas mega poderosas. Mas na época que ele foi lá, era igreja tudo pequenininha. Nenhuma crescia. Mentalidade de derrota, pequena, pobre. Aí ele foi lá e ele começou a pregar.
Ele falou, não sei se era na Austrália, onde ele estava, que ele estava pregando esses princípios de crescimento de igreja. E depois do culto, um pastor chegou para ele e com um tom bem espiritual disse para ele: Pastor Show, Deus nos livrou desse problema de números há muito tempo. A gente não preocupa mais com números. O pastor Show disse, eu achei interessante o que o pastor Show disse. Ele falou que ele ficou com compaixão com aquele pastor. Porque quando ele ouve alguém falar desse jeito, ele vê que aquela pessoa não só falta visão. Óbvio que ela falta visão. Mas ela não falta somente visão. Ela falta compaixão também. Com bilhões de pessoas morrendo, indo para o mundo, para o diabo, para o inferno. Bilhões. E eu vou me conformar com coisa pequena? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você sabia que Deus está, sim, muito interessado em números? Muito, muito, muito interessado em números. Muito, muito interessado em números. Sabe, a Bíblia fala tanto de números. No livro de Atos, vez após vez, ele fala assim, e o número dos discípulos cresceu para 3.000. O número dos discípulos para 5.000. Depois ele só falava assim, e o número, mas falou o número de novo, dos discípulos multiplicava diariamente. Número. A Bíblia faz questão de, o Espírito Santo fez questão de registrar números. Tem até um livro na Bíblia que chama-se Números. Números é extremamente importante. Sabe por quê? Porque cada número representa um ser humano que vai viver eternamente no céu ou no inferno. É um ser humano. É um ser humano. O que aconteceu com essa geração de pastores? Quando bilhões estão morrendo, indo para o inferno, e eu vou me conformar com esterilidade? Nunca. Alguma coisa aconteceu lá dentro, foi uma tatuagem. O Cristóvão Colombo, isso aqui é muito forte, 1492, quando o Cristóvão Colombo viajou para a América, as pessoas achavam que que a Terra era quadrada e que iria cair para um vazio infinito se o navio fosse tentar ir além do horizonte. Na bandeira espanhola, existiam as palavras em latim, pluras infra, que quer dizer nada além. Mas quando Colombo encontrou a América, eles mudaram o que estava escrito na bandeira para plus ultra, que significa mais além. Agora, como que o maligno tem construído fortalezas na mente dos pastores, dizendo, não tem nada mais além. Não tem nada mais além para o meu ministério. Não tem nada mais além. Vivendo de um culto para o outro, sem perspectiva e sonhos de grande crescimento, sem alvos poderosos. Eu gosto do que o John Começo disse, ele disse, se você está mirando em nada, certamente irá acertar em cheio. Não existe uma perspectiva melhor, e nem um milagre para mim. Mas eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, que tem mais além. Eu vim aqui te dizer que a sua igreja vai não somente duplicar, ela vai triplicar, ela vai explodir, ela vai multiplicar, ela vai crescer. Você vai ganhar milhares de almas para Jesus. Deus tem esse plano para a sua vida, para esse seu ministério. Deus vai te usar poderosamente. Tome posse disso em nome de Jesus. Aleluia. Nós servimos um Deus que pode remover as tatuagens interiores. Ele é poderoso para destruir fortalezas e levar a sua mente a um nível de sucesso. Te dá um futuro brilhante. Olha outro exemplo de tatuagem interior muito forte. Você sabia que até lá para a década de 50, há décadas, o recorde de correr 1 milha tinha sido feito em 1923. E a milha, o que é 1 milha? 1 milha é 1 quilômetro e 609
metros. Tá? Qual era o recorde do homem mais veloz do mundo até lá? O recorde tinha sido 4 minutos e 37 segundos. Uma milha. Uma milha correndo em 4 minutos e 37 segundos. Esse recorde tinha sido estabelecido em 1923. E por décadas, todo mundo dizia, impossível correr com menos do que 4 minutos. O recorde é quase 5, né? 4 minutos e 37 segundos. Agora, depois nasceram 2 homens na Inglaterra. Desses 2 homens, todos 2 foram diagnosticados com a mesma doença. Uma doença que os médicos disseram, vocês 2, infelizmente, vão ficar cada vez piores e vão ficar em cadeira de roda para o resto da sua vida. É uma doença que a medicina já conhece. Todos 2 têm essa doença, todos 2 vão ficar confinados à cadeira de roda para o resto da sua vida. Um realmente aceitou o que o médico disse e ficou na cadeira de rodas para a vida toda. O outro falou assim, não aceito isso, não aceito essa mentalidade. O nome dele era Roger Bannister. Ele falou, não aceito, eu vou andar, e tem mais, eu vou correr. E ele, com muito esforço e fé em Deus, ele conseguiu andar. Depois ele conseguiu correr. Depois ele corria cada vez mais rápido. E esse que os médicos garantiram que iria ficar confinado à cadeira de roda por toda a vida, ele começou a correr tão rápido que em 1954, 31 anos depois do último recorde, 31 anos, décadas, ele quebrou o recorde da milha corrida com mais velocidade. Sabe com quanto tempo? 3 minutos e 59 segundos. Agora, depois que ele quebrou essa tatuagem, nos próximos 4 anos, tinha demorado mais do que 30 anos para alguém quebrar o recorde anterior de 4 minutos e 37 segundos. Depois que ele quebrou esse recorde, nos próximos 4 anos, 25 pessoas correram uma milha com menos do que 4 minutos. 25 nos próximos 4 anos. Sabe por quê? Ele quebrou a tatuagem, quebrou a mentira, todo mundo agora começou a poder fazer também. Olha só, olha só. Conseguiram destruir aquela tatuagem. Agora, a coisa mais triste é essa aqui, e mais impressionante. Teve um médico, muito bom médico, que ele falou assim, eu vou estudar melhor esses 2 homens. O Roger Bannister e o outro que ficou na cadeira de rodas. Ele fez um diagnóstico mais profundo. Ele descobriu que o Roger Bannister realmente tinha aquela doença, que era para ele ter ficado na cadeira de roda toda a vida, era garantido pela medicina. E ele não somente conseguiu andar, conseguiu correr e conseguiu quebrar os recordes, mas fizeram também um estudo profundo, diagnosticando o outro homem, e descobriram uma coisa muito triste. Ele não tinha a doença. Ele nem tinha a doença, mas porque ele aceitou a mentira, ele ficou confinado à cadeira de roda toda a vida. Nem a doença ele não tinha. Sabe, queridos, como o maligno brinca com a nossa mente. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Agora, existe solução para quem tem uma tatuagem do inimigo? Claro que sim. Como é que uma tatuagem é tirada no mundo natural? Você sabia? Alguém falou, com luz, com raio laser, né? Luz laser. É verdade, mas você sabia que não era só a luz? Se eu pegar uma pele tatuada, pele humana tatuada, colocar aqui e colocar luz laser, ele queima na hora. Por que que quando coloca luz laser no corpo, aquela pele não queima? Porque ele atrai o sangue e o sangue protege a pele. Então são 2 coisas para poder retirar uma tatuagem. É luz e sangue. São as mesmas 2 coisas para tirar a tatuagem aqui por dentro. É a luz da palavra e o sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia.
Quando você joga a luz da palavra, o raio laser da palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E você toma posse. Eu sei que eu já pisei na bola, eu já pequei muito, mas eu tomo posse do sangue de Jesus. Esse sangue é poderoso e ele me livra de toda tatuagem. Aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero estar encerrando e orando logo para vocês. Tem tantos versículos que eu podia ler sobre a luz e o sangue, mas esse estudo fica para outro dia, se Deus quiser. Deixa eu só falar uma coisa aqui, muito forte. Preste bem atenção no que eu vou dizer, queridos. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite. Sabe quantas vezes o maligno falava para mim, a igreja nunca vai crescer. Eu lembro um dos primeiros cultos, depois que eu assumi a igreja lá em Santarém, dizia que ela tinha 30 pessoas no hall de membros, mais ou menos 30. Mas daqueles 30, talvez só uns 7 que estavam congregando, 10 talvez no máximo. Os outros já tinham parado de congregar. E eu assumi a igreja lá em Santarém, então tinha mais ou menos 20 pessoas, talvez um pouco menos. Só que até desses 20, muitos não congregavam fielmente. Um dos primeiros cultos aonde, depois que eu assumi o pastoreio, que era para a igreja toda vir, eu cheguei lá e só tinha 2 pessoas. Falei, eu já conheço o brasileiro, chega atrasado. Eu vou começar na hora certa, porque eles vão chegar atrasado, aí eles não vão atrasar mais, porque eles vão ficar com vergonha que chegaram atrasado, né? E eu comecei, então, na hora certa. Eu lembro que eu coloquei o microfone no pedestal, dirigi um louvor bem comprido, preguei uma mensagem bem comprida, mas pensando que ia chegar mais gente, mas não chegou mais ninguém. Até o final do culto era só os 2 lá na frente mesmo. E um dos 2 era minha irmã Ângela. O outro era um novo convertido, o irmão Egídio. O irmão Egídio era um novo convertido. Ele ficou bem idoso e já foi para a glória. Mas na época ele era um novo convertido, um senhor novo convertido. E ele nunca aprendeu a tocar muito bem a bateria, mas era melhor do que nada. Falei, irmão Egídio, pega a bateria. Ele pegou a bateria. Eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra e só estava minha irmã Ângela. E ela falou, Eibe, vai começar agora? Eu falei, vai, porque eu quero começar na hora certa. Ela disse, mas sabe por quê? Eu queria beber uma água. Eu falei, Ângela, pode ir lá beber água, não tem problema, que eu vou começar na hora certa, mas você vai entrando depois, não tem problema. Ela saiu, naquela época não eram cadeiras, nem poltronas tão chique, parabéns. Tem que ter poltrona chique, amém, queridos? Quer atrair os príncipes da terra, constrói um palácio para eles, aleluia. Amém. Então, olha só, não eram nem cadeiras, eram bancos, mas eu olhei para aqueles bancos vazios, mas pelos olhos da fé, eu já conhecia o quê? A luz laser da palavra. O que ele diz? Isaías 54, transbordareis para a direita, para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações. Eu já sabia, eu estava tomando posse. Então, nessa fé viva, combatendo todas as mentiras do diabo, eu lembro que eu coloquei o microfone, peguei a guitarra, o Egídio estava aqui, a Ângela estava lá fora, os bancos vazios, no natural, mas pela fé eu vi lotado os bancos. Eu vi, e pela fé já estavam, porque a fé chama à existência as coisas que não existem. E eu lembro que eu falei assim, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé, e nós vamos cantar a música Então Se Verá. Vocês têm alguns dinossauros poderosos? Os dinossauros vão dominar a terra, né? Que lembram Então Se Verá. E eu lembro que nós cantamos Então Se Verá. E aí, domingo após domingo, eu ia para cima. E eu falava, eu vou pedir essa multidão para ficar em pé, assim que eu começava todo o culto. Eu vou pedir essa multidão. Eu pregava para a multidão, eu falava para a multidão, eu declarava a multidão. Eu não tinha fé ainda para milhares. Eu sabia que um dia nós íamos chegar a milhares. Mas minha fé, primeiro alvo foi 250.
eu lembro que eu colocava a placa, projeto 250, 250, no espelho onde eu levantava, ficava sonhando. Eu já via as 250, eu fechava os olhos e via as 250 pessoas enchendo. Lá no estacionamento, eu não tinha carro, e no estacionamento, além de um carro velho da missão, não tinha nenhum carro. Estava só um monte de BMWs, bicicleta meio velhas. Então, mas eu via lotado de carro, eu via lotado de gente. Eu falava, meu Deus, vai ser mais do que um culto, muitos cultos para caber todo mundo. Olha a multidão, olha a multidão. E eu pregava para a multidão, eu declarava a multidão. Eu não aceitava tatuagem limitante. Passou uma semana, passou um mês, passou 3 meses, passou 6 meses, passou 8 meses, passou talvez um ano. Eu cheguei no culto e só um pouco de gatos pingados. E eu falei, meu Deus, Deus não erra em nada. A fé na palavra sempre funciona. Eu que estou errando. Deus não erra. Não vou culpar Deus. Tem gente que culpa Deus. Ridículo. Eu falei, não, Deus não erra em nada. Eu que estou errando. Eu que estou errando. Eu não estou sabendo aplicar a fé em alguma coisa. Não está funcionando. O pastor Geraldo, que hoje é o pastor titular lá, era um obreiro. Ele tinha seu empregozinho. Ele vinha de bicicleta também. E ele tinha seu empregozinho. Ele era um ex-viciado em droga. E eu estava treinando ele lá como meu obreiro. Eu falei, pastor Geraldo, aliás, não era pastor ainda, só falei, Geraldo, nós fomos orar antes, do culto começar. Eu falei, hoje é uma exceção, nós vamos atrasar um pouco. Eu sei que eu nunca gosto de começar atrasado, mas hoje nós vamos atrasar um pouco, que eu preciso orar. Ele falou, tudo bem. E eu lembro que eu fui atrás, lá do prédio da igreja. Estava tudo escuro, um mato. Hoje está tudo construído, né? Mas eu entrei naquele mato, lá no escuro. E como eu me lembro, comecei a chorar e chorar. Falei, Deus, o Senhor não faz nada errado. O Senhor não faz nada errado. A fé na sua palavra funciona, eu sei. Se tem alguma coisa não funcionando aqui, a culpa não é do Senhor. A culpa é minha. Senhor, será que eu não te ouvi bem? Será que está errado eu crer por grandes coisas, Senhor? Será que eu estou errado? Senhor, o Senhor sabe que eu quero que a igreja cresça aqui, não é para eu ficar famoso, Deus. Deus me livre. O Senhor sabe que eu quero que a igreja cresça para poder ganhar mais vidas, Pai. O que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Não estou sabendo aplicar a fé? E eu sei que ele está falando em relação à minha fé. Eu ouvi claramente a voz dele. Ele falou assim, não, você está aplicando a fé correta. Você está certo. Você está certo. Você só tem que fazer uma coisa. Eu falei, sim, pode falar. Ele falou, perseverar. Aí eu lembrei o que eu tinha ouvido um homem de Deus dizer. Que para tomar posse do milagre, é a fé e a perseverança. São dois, não é só a fé, é a perseverança. Porque em Hebreus 6,12 ele fala assim, não vos torneis preguiçosos espiritualmente, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tomam posse da promessa. Tomam posse da promessa. Ele falou, é fé e a perseverança. E eu falei, eu vou perseverar então. Eu lembro que eu enxuguei minhas lágrimas, eu vou ficar declarando. E eu subi lá no púlpito e eu falei assim, eu vou pedir essa grande... Fiquei falando, é a grande multidão para ficar em pé. E eu fiquei perseverando. Aí começou a crescer. Deixa eu te falar uma coisa. É a fé e a perseverança. Não abra mão da perseverança. Não abra mão. Tem pessoas que jogam a toalha e começam a falar besteira. Não fala besteira. Fique declarando palavra de fé. Fique declarando. Depois que a igreja começou a crescer, vários membros chegaram para mim. Pastor, eu quero te pedir perdão. Por quê, irmão? Porque realmente... A gente ficava ouvindo você falar da grande multidão, você pregava para a multidão, a gente olhava, não via a multidão, a gente achava realmente que o senhor tinha problemas mentais. Peço perdão, pastor, a gente não entendia os princípios de fé. Mas agora você entende, né? Não, agora eu entendo, pastor. Aí quando eu falei para eles, vamos construir uma catedral. Está sendo lá, está quase, está indo bem. Já viu a construção? Já viu, né? Você estava lá agora recente, né? Está ficando bonito. Vai caber com poltronas bem grandes, mais do que 8.500 pessoas
no auditório principal. No outro auditório, embaixo, tem já 6.000 cadeiras naquele auditório. Ele vai ser menor, nós vamos fazê-lo menor para poder ter mais classes ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Com 5 cultos, vamos ter mais do que 40 mil. Mas isso é muito pouco ainda. Ainda bem que nós temos 37 prédios em Santarém, com 72 cultos, já acontecendo todo domingo. Às vezes eu prego em todos eles através do telão. 72 cultos de celebração em 37 prédios, todo domingo. E todos pregam a mesma mensagem. Por quê? Porque no Tadel, nas células, as células, elas põem em prática a mensagem. Elas aprofundam na mensagem, como praticar. Por isso que tem que ser a mesma pregação em todos. Então é o mesmo esboço, todos, é uma só igreja, com 37 prédios e 72 cultos. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, assim, lá no meio da Amazônia, Deus usa esse cara aqui, porque eu tenho certeza que não tem ninguém aqui mais fraco do que eu. Não tem ninguém aqui menos qualificado para ser usado por Deus do que eu. Não tem. Você não me conhece. Se você me conhecesse, você ia falar, realmente, você, só Jesus mesmo na causa. Não tem ninguém. Se Deus pôde usar esse aqui, e lá meu discípulo querido, o pastor Geraldo, um ex-viciado em droga, que ficou tão viciado, tão dopado um dia, que ele foi acordar em algum lugar, ele estava em outro lugar, tão drogado. Ele tudo doido. Deus usa essas pessoas, zero esquerdas de si mesmo, porque não aceitaram a tatuagem, falaram, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Então, se Deus usou nós, Ele quer usar você muito, muito, muito mais, em nome de Jesus.